Oi, eu sou a Meg. Bem-vindo ao nosso canal. Agora relaxa e deixa que eu te conto uma história. Antes de começar a nossa história, eu tenho o maior prazer e alegria de informar que o nosso clube de membros está oficialmente aberto. Obrigada aos novos membros que estão aparecendo na tela. Em breve, mais novidades. Quando o motorista do Uber travou todas as portas do carro naquela madrugada de dezembro, no estacionamento vazio do aeroporto de Guarulhos, e me disse com a voz trêmula: "Não desce aqui, mocinha, pelo amor de Deus, confia em mim", eu tive certeza de que ia morrer. Eram exatamente 00:15. Eu só tinha ido até ali para entregar a carteira que meu marido tinha esquecido em casa. Ou pelo menos era isso que eu achava. "Por que, senhor?" "Pelo amor de Deus, me deixa sair!" eu gritei, batendo na janela. Ele estava pálido, suando frio, com as mãos agarradas no volante, olhou para mim pelo retrovisor e sussurrou: "Você vai entender tudo em 5 minutos. Só me obedece." Eu fiquei congelada naquele banco de trás, abraçada com a carteira do meu marido, sem entender nada. 5 minutos. Que 5 minutos? O que esse homem estava falando? E então, quando o relógio do painel marcou exatamente 5 minutos depois, 3 viaturas da Polícia Civil cercaram o carro com sirenes ligadas, armas em punho, e prenderam um homem que estava escondido atrás de uma coluna, exatamente no lugar onde eu teria descido. Naquele momento, minha vida inteira desmoronou, porque eu descobri que aquela noite não era sobre uma carteira esquecida. Era sobre um plano calculado para me matar. E o pior de tudo, quando olhei para cima, através do vidro da área de embarques internacionais, vi meu marido Sérgio estava lá. Mas ele não estava sozinho, e ele não estava preocupado comigo. Talvez você me julgue pelo que eu fiz depois. Talvez você ache que eu exagerei. Mas quando você terminar de ouvir essa história, você vai me dizer: você teria feito diferente? Antes de continuar, deixa eu te pedir um favor rápido. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e me conta nos comentários de onde você está me assistindo. Assim a gente consegue crescer juntos e eu posso trazer cada vez mais histórias reais como essa. Meu nome é Carolina, mas todo mundo me chama de Carol. Tenho 32 anos e moro em Alphaville, num condomínio fechado daqueles de casa grande, com piscina e jardim. Parece conto de fadas, né? Pois é, eu também achava. Meu pai, seu Ernesto, foi um empresário de sucesso aqui em São Paulo. Ele começou do zero, com uma pequena confecção na região do Bom Retiro, e construiu um império têxtil que hoje tem 3 fábricas e mais de 200 funcionários. Quando ele morreu, há 4 anos, de um infarto fulminante, eu herdei tudo. A empresa, as propriedades, as contas bancárias, aquele galpão antigo na Zona Leste que era o primeiro negócio dele. Eu tinha 28 anos quando virei dona de tudo isso. Eu não entendia nada de gestão empresarial, fiz faculdade de pedagogia, sempre quis ser professora de criança, sabe? Mas o destino tinha outros planos. Foi nessa época de luto e confusão que eu conheci o Sérgio. Ele apareceu na minha vida como um presente dos céus. Bonito, charmoso, formado em administração pela FGV, com experiência em consultoria empresarial, ele se ofereceu para me ajudar a tocar os negócios do meu pai. Dizia que eu não precisava me preocupar com nada, que ele cuidaria de tudo para mim. E eu, bobinha, acreditei. A gente casou depois de 8 meses de namoro. Foi uma cerimônia linda num buffet em Moema, com mais de 300 convidados. Minha melhor amiga, a Valéria, foi minha madrinha. A gente se conhecia desde o colégio, fazíamos tudo juntas: shopping, salão, academia, viagens. Ela era como uma irmã para mim. Nos 3 anos de casamento, Sérgio foi sempre o marido perfeito. Atencioso, carinhoso, trabalhador. Chegava em casa com flores, me levava para jantar em restaurantes caros, dizia que eu era o amor da vida dele, nunca levantou a voz, nunca demonstrou impaciência. Eu sei o que você deve estar pensando. Como ela não percebeu nada? Acredite, eu me pergunto isso todos os dias. Mas quando você confia em alguém de verdade, quando você divide a cama, o teto, os sonhos, você não procura por monstros embaixo da cama. Você simplesmente vive. Valéria também estava sempre presente. Almoçava em casa pelo menos 2 vezes por semana, me acompanhava nas compras, dava palpite na decoração Sérgio e elas se davam super bem. Ele sempre dizia: "Que sorte você ter uma amiga tão legal, amor. Que sorte, né?" Eu trabalhava na empresa do meu pai, mas confesso que deixava a maior parte das decisões nas mãos do Sérgio.
Ele dizia que eu não precisava me preocupar com números e contratos, que o trabalho dele era justamente esse: me proteger, facilitar minha vida. Às vezes ele precisava assinar alguns documentos urgentes, transferências, procurações. Eu assinava sem ler direito. Afinal, era meu marido. Por que eu duvidaria dele? Olhando para trás, eu vejo os sinais que ignorei. As viagens de trabalho que ficaram mais frequentes no último ano, os telefonemas que ele atendia longe de mim, falando baixo, o segundo celular que ele disse ser só para trabalho, as contas bancárias que começaram a minguar, sempre com justificativas sobre investimentos estratégicos e clientes inadimplentes. Mas eu não via, ou não queria ver. Naquela noite de dezembro, uma quinta-feira, Sérgio chegou em casa às 19h30 completamente atordoado. Disse que tinha surgido uma emergência, que precisava viajar para Curitiba naquela mesma madrugada para resolver um problema urgente numa negociação com um cliente grande. Ele jogou roupas na mala sem dobrar direito. Pegou o laptop, os documentos. Estava nervoso, suado, diferente do usual. Mas eu pensei que fosse só o estresse do trabalho. Me deu um beijo rápido na boca às 23h15 e saiu correndo. Amor, meu voo é às 2 da manhã. Se eu não correr, perco o avião. Eu ajudei a carregar a mala até o carro dele, um BMW preto que eu tinha dado de presente no aniversário dele. Acenei da calçada enquanto ele saía do condomínio. Te amo! Eu gritei. Ele apenas levantou a mão pela janela, sem olhar para trás. Eu não sabia que aquele seria o último gesto carinhoso entre nós. Eram 23h50 quando eu voltei para dentro de casa. O silêncio era pesado demais. Aquela casa enorme de 4 quartos, com pé direito alto e decoração impecável, de repente me pareceu um mausoléu. Decidi arrumar a bagunça que Sérgio tinha deixado no escritório dele. Foi quando eu vi. Debaixo de uma pilha de pastas, meio escondida entre papéis espalhados, estava a carteira de couro marrom do Sérgio, aquela que ele usava todos os dias, onde guardava RG, CNH, cartões de crédito, cartões de débito. Meu coração disparou. Peguei a carteira e abri. Lá estavam todos os documentos dele e os cartões. Um maço grosso de notas de R$ 100, tudo. Meu Deus! Eu sussurrei para o vazio. Como ele vai embarcar sem os documentos? Imediatamente liguei para o celular dele. Tocou, tocou, tocou. Caixa postal. Liguei de novo. Nada. Mais uma vez. Silêncio. Olhei para o relógio da parede da sala. 00h em ponto. O voo era às 2 da manhã. Do condomínio até Guarulhos, dava uns 45 minutos se o trânsito estivesse bom. Ainda dava tempo de eu chegar lá e entregar a carteira para ele. Eu não dirigia de noite. Tenho um problema de visão que me deixa meio cega com o farol dos carros vindo de frente, e nosso motorista, o seu João, já tinha ido embora às 18h. Sem pensar duas vezes, abri o aplicativo do Uber no celular. Meus dedos tremiam enquanto eu digitava o destino. Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 2. Em menos de 3 minutos, um motorista aceitou a corrida. O nome dele apareceu na tela. Ramiro. Carro. Corolla preto, placa final. 4. Avaliação. 4.9 estrelas. Ele estava a apenas 8 minutos de distância. Vesti um casaco grosso, dezembro em São Paulo pode ser traiçoeiro à noite, peguei minha bolsa, enfiei a carteira do Sérgio dentro e tranquei a casa. 8 minutos depois, o Corolla preto parou em frente ao portão. Entrei no banco de trás. O motorista era um homem de uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho nas laterais, ombros largos, expressão séria. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça, sem sorrir. Boa noite, aeroporto, né? Ele disse com voz grave. Isso. Terminal 2, por favor, saídas nacionais. Tudo bem. E pronto. Ele arrancou. O carro cheirava a ar-condicionado e café. No rádio, tocava uma música instrumental baixinho. Ramiro dirigia em silêncio absoluto, olhando mais para o retrovisor do que para a estrada. No começo achei estranho, mas pensei, deve ser só um cara quieto. Continuei tentando ligar para o Sérgio, nada. As mensagens que eu mandava no WhatsApp ficavam com apenas um. Nem entregues estavam. Droga, Sérgio. Atende, eu murmurei. Ramiro me olhou pelo retrovisor, mas não disse nada. Conforme a gente se afastava de Alphaville e pegava a Marginal Tietê, o trânsito foi ficando mais vazio. Já passava da meia-noite. As avenidas estavam desertas, com poucos carros. A cidade parecia um cenário abandonado.
Foi aí que eu comecei a sentir algo errado. Ramiro mudava de faixa constantemente. Olhava pelo retrovisor a cada 10 segundos. Às vezes acelerava de repente. Às vezes diminuía a velocidade sem motivo aparente. Meu estômago começou a embrulhar. Todas aquelas notícias de Uber falsas, de sequestros, de mulheres atacadas dentro de carros, começaram a pipocar na minha cabeça como fogos de artifício. Eu estava sozinha de madrugada, dentro de um carro com um homem desconhecido, numa estrada deserta. Por favor, Deus, me protege. Eu rezei em silêncio, apertando a bolsa contra o peito. Ramiro continuava em silêncio. Sério. Tenso. O Corolla entrou na Via Dutra. 40 minutos depois, as luzes brilhantes de Guarulhos começaram a aparecer no horizonte. Graças a Deus. Eu suspirei, aliviada. Mas meu alívio durou pouco. Quando chegamos na área do aeroporto, Ramiro não parou na entrada principal do Terminal 2, onde ficava a área de desembarque iluminada e cheia de gente. Em vez disso, ele continuou dirigindo, devagar, até uma área lateral, quase às escuras, perto de umas colunas de concreto, longe de tudo. Ali não tinha ninguém. Nenhum outro carro, nenhuma luz forte. Só sombras e uma solidão assustadora. Ramiro parou o carro. E trancou todas as portas. Eu tentei abrir. Não abriu. Tentei o outro lado. Travado. Por quê? Abre essa porta! Abre agora! Eu gritei, batendo no vidro desesperada. Ramiro não se virou. Ele ficou olhando fixo para a frente, suando, com as 2 mãos agarradas no volante. Não desce aqui, mocinha, ele disse com voz tensa. Pelo amor de Deus, confia em mim. Confia em você? Você me trancou aqui? Me solta, me solta. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu pensei, vai me matar, vai me estuprar, vai me sequestrar. Eu tenho dinheiro, leva tudo, leva a minha bolsa, leva a carteira, só me deixa ir. Ramiro fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e disse, você vai entender tudo em 5 minutos, só fica quieta. 5 minutos? Que 5 minutos? Eu me encolhi no banco de trás, soluçando, abraçada com a bolsa. O relógio do painel marcava 00:15. Cada segundo parecia uma eternidade. Ramiro continuava olhando pelos espelhos, como se estivesse vigiando algo. E então, aconteceu. De repente, 3 carros pretos, aqueles carros da Polícia Civil, Chevrolet Spin, descaracterizados, apareceram do nada, com sirenes ligadas e giroflex vermelho e azul piscando. Cercaram o Corolla. Eu gritei de susto. Policiais desceram armados com coletes à prova de balas. Polícia! Não se mexe! Fica no chão! Mas eles não estavam gritando para o Ramiro. Eles correram para trás da coluna de concreto, exatamente onde eu teria descido do carro se ele tivesse me deixado sair. E lá havia um homem, agachado, escondido, vestido de preto, com capuz, segurando algo nas mãos. Os policiais o derrubaram no chão, torceram os braços dele para trás e colocaram algemas. De um dos bolsos do casaco dele caiu uma faca. E do outro bolso, um pano branco. Um dos policiais pegou o pano com uma luva e cheirou. Clorofórmio! Ele gritou para os colegas. Eu cobri a boca com as 2 mãos, em choque absoluto. Se eu tivesse descido ali, se Ramiro não tivesse trancado as portas, aquele homem teria me atacado. Teria me drogado, teria me levado. Teria me matado. Ramiro finalmente destravou as portas do carro. Eu estava tremendo tanto que mal conseguia respirar direito. Um dos delegados bateu na janela do motorista. Ramiro abaixou o vidro. Ramiro, deu tudo certo. O sujeito tá preso? A moça tá bem? Tá sim, delegado, mas tá em choque. É compreensível. O delegado se abaixou e olhou para mim no banco de trás. Mocinha, a senhora tá segura agora, pode ficar tranquila. Eu não entendo nada. Eu gritei entre soluços. O que tá acontecendo? Por que esse homem tava me esperando? Quem é esse Ramiro? O delegado olhou para o Ramiro como se pedisse permissão. Ramiro assentiu, cansado. Então, Ramiro se virou para mim pela primeira vez, e eu vi nos olhos dele algo que me deixou sem fôlego. Compaixão. Carolina, ele disse, e eu gelei. Ele sabia meu nome. Meu nome completo é Ramiro Tavares. Eu fui chefe de segurança do seu pai, o seu Ernesto, por mais de 15 anos. Eu pisquei, tentando processar. Você trabalhava para o meu pai? Trabalhava. Me aposentei logo depois que ele faleceu.
Mas antes de morrer, o seu Ernesto me chamou no hospital sozinho e me fez um pedido. Ramiro puxou o ar e a voz dele tremeu. Ele me pediu para continuar protegendo você à distância, sem você saber, porque ele não confiava em ninguém que se aproximasse de você por causa do dinheiro. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, quentes, salgadas. Há 6 meses, Ramiro continuou. Eu comecei a investigar o Sérgio. Ele estava se envolvendo com apostas online ilegais, jogos de cassino, pôquer. Ele perdeu mais de 400 mil reais em dívidas com agiotas, e os caras estavam cobrando, com juros com ameaças. 400 mil? Eu engasguei. Sim. E ele não tinha como pagar. A empresa do seu pai sustenta ele, mas o lucro vai todo para a conta conjunta de vocês, e você controla a maior parte. Então ele planejou algo. Ramiro respirou fundo. Ele planejou te matar. As palavras caíram como pedras no meu estômago. Essa noite, Carolina, a carteira esquecida em casa? Não foi acidente, foi armação. Ele deixou a carteira de propósito para te obrigar a sair de madrugada e vir aqui para o aeroporto. Ele sabia que você não dirige de noite. Sabia que você chamaria um Uber e ele contratou esse cara. Ramiro apontou para o homem algemado sendo jogado na viatura, para te sequestrar assim que você descesse do carro. Eu não conseguia respirar. O plano era te dopar com clorofórmio, jogar você numa van, levar para um lugar isolado e te matar. Depois ele faria uma denúncia de desaparecimento. E com você morta, ele ficaria com tudo, a herança, a empresa, as contas. Não, eu sussurrei. Não, o Sérgio não faria isso comigo. Mas no fundo, alguma coisa dentro de mim sabia que era verdade. Ramiro apontou para cima, para o segundo andar do aeroporto, onde ficava a área de embarques internacionais. Olha lá. Eu levantei os olhos e vi. No meio do saguão de vidro iluminado, lá estava Sérgio. Mas ele não estava preocupado. Ele não estava procurando por mim. Ele estava furioso. Jogava o celular contra a parede, chutava uma mochila, e ao lado dele, Valéria, minha melhor amiga. Ela usava um vestido vermelho justo, abraçava o Sérgio pela cintura, tentava acalmá-lo. Eles tinham 2 malas grandes ao lado deles. Malas de viagem, não de trabalho. E então, Sérgio beijou Valéria, na boca com desespero. Meu coração explodiu em pedaços. Eles iam fugir juntos, Ramiro disse com voz suave. Assim que você morresse, tinham passagens compradas para o Paraguai. De lá, iam para a Europa. Eu soluçava tão alto que mal conseguia ouvir o resto. Carolina, abre a carteira dele. O quê? Abre a carteira. Tem algo que você precisa ver. Com mãos trêmulas, peguei a carteira que eu tinha trazido para salvar meu marido. Abri. Além do dinheiro e dos cartões, havia um bolso secreto bem apertado entre o couro. Puxei de lá um papel dobrado. Abri. Era uma apólice de seguro de vida. No meu nome, valor 2 milhões de reais. Beneficiário, Sérgio. E embaixo outro papel. Uma procuração pública transferindo a titularidade da minha casa, da empresa e de um terreno comercial avaliado em quase 3 milhões. Tudo para o nome do Sérgio. A assinatura era minha. Ou pelo menos parecia. Você assinou isso? Ramiro perguntou. Não, eu nunca assinei isso. Ele falsificou ou te enganou para assinar junto com outros documentos. E ia usar isso tudo depois de te matar. Eu estava em choque. Meu corpo inteiro tremia. O homem que eu amava. O homem com quem eu dividia a cama. O homem que eu confiei com minha vida, meu dinheiro, minha alma. Queria me matar. E minha melhor amiga. A mulher que eu chamava de irmã? Ela era a amante dele. Ramiro colocou a mão no meu ombro. Agora você precisa decidir, Carolina. Eu posso te levar de volta para casa. Você pode fingir que nada aconteceu. Que nunca veio aqui e a gente prepara um plano para revidar. Eu limpei as lágrimas, respirei fundo e senti algo diferente crescendo dentro de mim. Não era mais tristeza. Era raiva, fria, calculada, mortal. Me leva para casa, Ramiro, eu disse com voz firme. E me ajuda a destruir eles. O caminho de volta para Alphaville foi completamente diferente da ida. Eu não estava mais chorando. Não estava mais com medo. Estava calculando. Ramiro dirigia em silêncio, mas de vez em quando me olhava pelo retrovisor como se estivesse impressionado com a mudança no meu rosto. Carolina, ele disse, após uns 20 minutos de silêncio. Quando a gente chegar em casa, você precisa agir como se nada tivesse acontecido. O Sérgio não pode saber que você descobriu.
Eu sei, respondi com voz firme. Ele vai voltar frustrado do aeroporto, porque o plano dele falhou. Mas ele não sabe que você sabe. Essa é a sua arma. E o que eu faço? Ramiro pensou por um momento. Você vai fingir que encontrou a carteira dentro de casa. Vai dizer que ela estava enfiada entre as almofadas do sofá, que você nem saiu. E vai agir como a esposa preocupada de sempre. Eu apertei os punhos. Mas enquanto isso, a gente se mexe nos bastidores. Protege seu patrimônio. Junta provas. E quando chegar a hora certa, Ramiro fez uma pausa dramática. A gente destrói eles. Quando chegamos no condomínio, Ramiro apagou os faróis do carro antes de entrar, para não chamar a atenção do segurança nem dos vizinhos. Parou uns metros antes da minha casa. Antes de eu descer, ele me entregou um objeto pequeno, do tamanho de um botão de camisa. O que é isso? Um microfone espião. Tecnologia militar. Esconde isso no maleta do Sérgio. Ou em algum lugar que ele use sempre. Tudo que ele falar perto desse microfone vai ser gravado e enviado direto para o meu celular. Eu peguei o dispositivo e guardei na palma da mão. Obrigada, Ramiro. Por tudo. Eu prometi para o seu pai que ia te proteger. E eu não quebro promessas. Desci do carro e entrei em casa como uma ladra na própria residência. O silêncio era ensurdecedor. Cada cômodo daquela casa, que antes me trazia conforto, agora parecia contaminado. O sofá onde a gente assistia Netflix. A cama onde a gente dormia abraçado. A cozinha onde eu preparava café da manhã para ele. Tudo era mentira. Fui direto para o banheiro. Lavei o rosto com água gelada várias vezes, tentando apagar qualquer rastro de lágrimas. Me olhei no espelho. A mulher que me encarava de volta não era mais a mesma. Não era mais a Carolina ingênua, boba, que confiava cegamente em todo mundo. Era outra pessoa. Alguém mais forte, mais dura, mais perigosa. Você consegue. Eu sussurrei para o espelho. Pelo papai você consegue. Respirei fundo e saí do banheiro. Precisava montar o cenário. Peguei a carteira do Sérgio e fui até a sala. Olhei ao redor. Onde seria mais natural? Decidi enfiar a carteira entre as almofadas do sofá, como se tivesse caído do bolso dele quando ele se sentou para calçar o sapato antes de sair. Perfeito. Depois liguei a TV no volume baixo, peguei uma revista de decoração, deitei no sofá e fingi estar dormindo. Às 2h47 da madrugada, ouvi o barulho do BMW entrando na garagem. A porta da frente se abriu com violência. Bam! Carolina! Sérgio gritou ofegante. Eu acordei com um pulo, fingindo susto, deixando a revista cair no chão. Sérgio, que susto! O que você está fazendo aqui? Não era para você estar no avião? Ele estava suado, com a gravata frouxa, os cabelos bagunçados, os olhos vermelhos. Parecia um homem à beira de um colapso nervoso. Eu voltei. Esqueci a carteira, ele disse tentando controlar a respiração. Fiz uma cara de preocupação. Sério? Mas cadê ela? Não sei. Procurei em tudo. Revirei a casa antes de sair e não achei. Ai, meu Deus. Espera. Fui até o sofá, fingi procurar entre as almofadas e encontrei a carteira. Oh, tava aqui, amor. Deve ter caído do seu bolso. O rosto do Sérgio mudou na hora. Primeiro, alívio. Depois, confusão. Ele pegou a carteira das minhas mãos e abriu rapidamente, conferindo se estava tudo lá, documentos, cartões, dinheiro. Tudo intacto. Ele me puxou para um abraço apertado. Obrigado, amor, você é minha sorte. Eu senti nojo, mas retribuí o abraço, fingindo estar feliz. E então, senti um perfume. Um perfume feminino. Não era meu. Era da Valéria. Aquele perfume importado caro que ela sempre usava. Chanel no 5. Ele tinha acabado de sair de perto dela. E agora estava me abraçando como se nada tivesse acontecido. Eu me afastei, controlando a vontade de vomitar, e sorri. Vai tomar um banho, amor. Você tá todo suado. Deve ter ficado nervoso, né? Foi tenso, ainda bem que você achou. Ele subiu para o banheiro. Assim que ouvi o chuveiro ligando, subi atrás dele, silenciosa como um gato. O terno dele estava jogado na cama, mas eu sabia que ele trocava de roupa todo dia. Precisava de algo que ele levasse sempre. Meus olhos pousaram na pasta executiva de couro dele. Aquela que eu tinha dado de presente, ele levava aquela pasta para todo lugar, reuniões, viagens, escritório. Perfeito. Abri o compartimento interno menor, onde ele guardava moedas e chaves.
Enfiei o microfone espião no cantinho mais profundo e fechei o zíper. Pronto. Sérgio saiu do banheiro enrolado numa toalha. Trouxe roupa limpa para você, eu disse, sorrindo docemente. Ele me beijou na testa. Você é perfeita, amor. Naquela noite, dormimos na mesma cama, mas estávamos em universos completamente diferentes. Ele caiu no sono quase que imediatamente, roncando levemente, completamente tranquilo. Eu, por outro lado, fiquei acordada a noite inteira, de olhos abertos olhando para o teto, com um fone de ouvido discreto no ouvido, conectado ao aplicativo que Ramiro tinha instalado no meu celular. Eu sabia que um homem desesperado como o Sérgio não demoraria para entrar em contato com a cúmplice. E eu estava certa. Às 5h37 da manhã, ouvi um barulho pelo fone. O som de um celular discando. E então, uma voz feminina do outro lado. Oi, Valéria. Val, deu tudo errado. Sérgio sussurrou com voz desesperada. Eu sei! Eu tava lá. Vi a polícia pegando o Marcão. Eles devem ter seguido ele. Algum X9 deve ter dedado. E agora, Sérgio? E agora? Você tem até amanhã para pagar os 400 mil pros caras. Se não pagar, eles vão na sua casa, vão na empresa, vão te matar. Eu sei! Eu sei! Houve uma pausa. Sérgio, Valéria disse com voz calculista, a gente precisa do que tá naquele galpão. Qual galpão? O galpão velho do pai da Carol, aquele na Zona Leste. Dizem que lá dentro tem um cofre enterrado com ouro, escrituras. Dinheiro vivo, mas só a Carol sabe a combinação. Então faz ela te contar, inventa uma desculpa. Diz que precisa do espaço para guardar mercadoria. Diz que quer reformar. Sei lá, mas consegue essa porra de combinação. Silêncio. E se ela não contar? Então a gente vai ter que usar a força. Desliguei o fone, tremendo de raiva. Peguei o celular e mandei uma mensagem para o Ramiro. Eles vão tentar pegar o cofre do galpão. Precisamos nos antecipar. A resposta veio em segundos. Encontro você em 30 minutos, mesma esquina. Nas semanas seguintes, eu me transformei na melhor atriz da minha vida. Sorria para o Sérgio, fazia comida, perguntava sobre o trabalho dele. Fingia que estava tudo bem, mas por baixo dos panos, eu e o Ramiro estávamos destruindo ele. Primeiro passo, proteger meu dinheiro. Fui ao banco e transferi 90% do dinheiro da conta conjunta para uma conta nova, só no meu nome. Bloqueei todos os cartões adicionais que o Sérgio usava, com a desculpa de que tinham sido clonados. Segundo passo, blindar meu patrimônio. Fui ao cartório e registrei um documento de proteção patrimonial. Agora, nenhuma propriedade minha poderia ser vendida ou transferida sem a minha presença física, com reconhecimento de firma e testemunhas. Terceiro passo, o testamento. Fui a um advogado de confiança do meu pai e redigi um novo testamento. Se eu morresse em circunstâncias suspeitas antes dos 60 anos, 100% dos meus bens seriam doados para instituições de caridade, orfanatos, asilos, ONGs de combate ao câncer. O Sérgio não herdaria um centavo. Enquanto isso, o desespero do Sérgio só aumentava. Ele tentou me envenenar. Chegou em casa, uma tarde, com um vidro de vitaminas importadas. Amor, comprei isso para você. Tava meio pálida esses dias. Toma uma cápsula todo dia no café da manhã, tá? O vidro estava com o lacre claramente violado. Abri uma das cápsulas quando ele não estava olhando. Dentro, além do pó amarelo normal, havia um pó branco misturado. Joguei tudo no vaso sanitário, mas fingia, todo dia, que estava tomando. Sérgio ficava me observando, esperando que eu passasse mal. Mas eu só ficava mais forte, mais disposta. Ele estava enlouquecendo. Foi quando decidi dar o golpe final. Uma noite liguei para o Sérgio no escritório. Amor, tô com saudades da Val. Faz tempo que a gente não se vê. Que tal eu fazer um jantar aqui em casa e chamar ela? Do outro lado da linha, silêncio. Oi, tá aí? Tô é? Acho que é uma boa ideia, sim. Ótimo, vou preparar aquela picanha que você adora. Desliguei. Ramiro tinha instalado câmeras escondidas em toda a sala de jantar. Tudo seria gravado. Na noite do jantar, caprichei. Coloquei a mesa com toalha de linho, taças de cristal, velas perfumadas. Preparei picanha na brasa, farofa, vinagrete, arroz. Estava impecável. Às 20 horas o Sérgio chegou. Às 20h15, a Valéria tocou a campainha. Abri a porta, sorrindo. Ela estava linda, como sempre.
Vestido vermelho colado no corpo, salto alto, maquiagem perfeita. Me deu 2 beijos no rosto. Oi, amiga! Nossa, que saudade! Saudade de você também, Val. Mentira. Eu queria arrancar os olhos dela. Sentamos à mesa. Sérgio servia o vinho, Valéria elogiava a comida. Eu fingia estar feliz. E então, no meio do jantar, decidi soltar a bomba. Gente, eu disse baixando o garfo, ontem eu tive um sonho muito estranho. Sérgio parou de mastigar. Que sonho, amor? Sonhei que eu era uma mulher rica, casada, feliz. Mas o marido e a melhor amiga dela estavam tramando para matar ela para ficar com o dinheiro. O silêncio na mesa foi brutal. Valéria deixou o garfo cair. Clank! Sérgio engasgou com a carne e começou a tossir desesperadamente. Eu continuei calmamente. No sonho, o marido fingia que tinha uma viagem de trabalho. Mas, na verdade, ele contratava um cara para sequestrar a esposa no aeroporto com clorofórmio. Ia matar ela e depois ia fugir para o Paraguai com a amante. Valéria estava branca como uma folha de papel. Sérgio bebia água sem parar, tentando respirar. Mas é só um sonho, né? Eu disse, sorrindo. Porque seria impossível o Sérgio e a Val fazerem uma coisa dessas comigo, né? Ninguém respondeu. Eu deixei o silêncio pesar. E então, sabe, esse sonho me fez pensar muito sobre a morte. E sobre o que ia acontecer com meu dinheiro se eu morresse. Então, hoje de manhã, eu fui no cartório. Sérgio ergueu os olhos, tenso. E mudei meu testamento. Engoli um gole de vinho e continuei. Se eu morrer de forma repentina ou suspeita antes dos 60 anos, tudo que eu tenho, a casa, a empresa, as contas, os terrenos, o ouro do meu pai, vai ser doado para caridade. Tudo, nem você, Sérgio, nem ninguém da família vai herdar um centavo. O rosto do Sérgio desmoronou. Valéria colocou a mão na boca, em choque. Achei que fosse a coisa certa a fazer. Eu disse, sorrindo docemente. Afinal, você é um homem capaz, Sérgio. Não precisa da minha herança para viver, né? Sérgio tentou falar, mas a voz não saía. Valéria se levantou da mesa, pálida. Eu tô passando mal, vou embora. Já, Val, mas nem comeu a sobremesa. Desculpa, Carol, outro dia a gente se vê. Ela saiu correndo. Sérgio ficou ali, sentado, olhando para o prato, derrotado. Eu terminei de comer calmamente, como se nada tivesse acontecido. Limpei a boca com o guardanapo, me levantei e disse: Vou dormir, boa noite, amor. Subi as escadas, deixando-o sozinho na sala. Naquela noite, Sérgio não dormiu em casa. E eu sabia exatamente onde ele estava. 3 dias depois, Ramiro me ligou. Carolina, eles vão tentar algo hoje à noite. O quê? Captamos uma conversa. Eles contrataram 3 caras para invadir sua casa. Vão tentar te torturar até você assinar papéis transferindo seus bens para o Sérgio. Meu sangue gelou. Então eu saio de casa. Não, você vai sair, mas eles não podem saber que você sabe. Eu vou buscar você agora e a gente vai preparar uma armadilha. Quando anoiteceu, eu saí discretamente pela porta dos fundos da casa, onde Ramiro me esperava. Deixei todas as luzes apagadas, meu carro na garagem, e deixei um notebook ligado na sala, com a webcam aberta, transmitindo ao vivo para um servidor privado. Às 20h30, Sérgio, Valéria e 3 homens fortes, tatuados, arrombaram a porta da minha casa, vasculharam tudo. Gritaram meu nome, quebraram móveis. E então, viram o notebook ligado. A tela acendeu sozinha. Meu rosto apareceu. Oi, Sérgio, oi, Valéria. Oi, amiguinhos. Sérgio ficou branco. Eu continuei calmamente. Vocês acham mesmo que eu ia ficar em casa esperando vocês me matarem? Eu sei de tudo, Sérgio, sei das dívidas. Sei do plano. Sei que você queria me matar no aeroporto. Sei que a Valéria é sua amante. Valéria começou a chorar. Mas eu vou te dar uma chance. Uma última chance. Que chance? Sérgio gritou. Lembra do galpão do meu pai? Na Zona Leste, tem um cofre enterrado lá. Embaixo da máquina número 7, a combinação é 150888. A data do nosso casamento, invertida. Os olhos do Sérgio brilharam. Lá dentro tem ouro, dinheiro vivo, escrituras o suficiente para pagar suas dívidas e vocês 2 sumirem da minha vida para sempre. E por que você tá me dando isso? Ele perguntou desconfiado. Porque, Sérgio, por mais que você tenha me traído, por mais que tenha tentado me matar, eu não quero te ver morto. Pega esse dinheiro, paga suas dívidas e some da minha vida. E eu não vou te denunciar. Ele olhou para Valéria. Ela assentiu. Tá bom, Sérgio disse. A gente vai.
e desligou o notebook. Do lado de fora do galpão abandonado na Zona Leste, eu e Ramiro esperávamos dentro do carro dele, com a polícia escondida em 3 viaturas descaracterizadas. Vimos a van do Sérgio chegando. Vimos eles arrombando a porta. Vimos eles entrando. Ramiro me passou um rádio. Agora, Carolina. Apertei o botão. Equipe, pode entrar. As viaturas ligaram as sirenas, invadiram o galpão. Sérgio e Valéria estavam agachados perto do cofre, que tinham acabado de abrir. Mas lá dentro, não tinha ouro, não tinha dinheiro. Só tinha documentos, provas das dívidas dele, comprovantes das transferências, fotos dos dois juntos, gravações de áudio e uma carta minha. O tesouro que vocês procuram não existe. O que existe são as provas de tudo que vocês fizeram. A polícia está chegando. Foi quando os policiais entraram. Mãos na cabeça, todo mundo no chão. Sérgio tentou correr, mas foi derrubado. Valéria chorava, gritando que era inocente. Os 3 capangas também foram presos. Eu entrei no galpão. Devagar, com Ramiro ao meu lado. Sérgio me viu, rastejou até mim, de joelhos, chorando. Carol! Carol! Me perdoa! Foi a Valéria, ela que me manipulou. Eu te amo! Eu te amo! Valéria gritou. Seu mentiroso! Foi você que quis matar ela. Eu olhei para os dois. E senti. Nada. Nem raiva, nem tristeza. Nem pena, só alívio. Pode levar, eu disse ao delegado. Eles foram arrastados para fora, algemados, gritando. Ramiro colocou a mão no meu ombro. Acabou, Carolina. Eu respirei fundo. Acabou. 6 meses depois, eu estava sentada no escritório da empresa do meu pai. Minha empresa. Na parede, a foto emoldurada do seu Ernesto me olhava com orgulho. Sérgio foi condenado a 18 anos de prisão por tentativa de homicídio, fraude, falsificação de documentos e formação de quadrilha. Na cadeia, os agiotas a quem ele devia mandar um recado, ele apanhava toda semana. Vivia isolado, quebrado. Destruído. Valéria pegou 12 anos. Na cadeia feminina, ninguém queria ser amiga dela. Todo mundo sabia que ela tinha tentado matar a melhor amiga. Ela engordou 20 quilos, perdeu os dentes da frente numa briga e vivia trancada na cela, com medo de ser espancada. Eu, por outro lado, reformei a casa, pintei as paredes de branco, mudei todos os móveis, arranquei cada lembrança do Sérgio e da Valéria. Assumi o comando total da empresa. Contratei auditores, demiti os gerentes corruptos que ajudavam o Sérgio a desviar dinheiro, implementei controles rígidos. E descobri que eu era boa nisso. A empresa cresceu 35% no primeiro semestre. Abrimos uma nova unidade em Minas Gerais, contratamos 80 funcionários novos. Meu nome começou a aparecer em revistas de negócios. Fui convidada para palestras sobre empreendedorismo feminino. Eu, que era a esposa bobinha, agora era a CEO respeitada. Ramiro virou meu braço direito, chefe de segurança corporativa. E muito mais que isso, ele era o pai que eu perdi. O protetor que meu pai me deixou de herança. Numa manhã de sábado, 6 meses e meio depois daquela noite no aeroporto, eu voltei a Guarulhos. Mas dessa vez, com uma mala pequena, um sorriso no rosto e um bilhete de primeira classe para Paris. Ramiro me acompanhou até o portão de embarque. Paramos exatamente no lugar onde tudo tinha acontecido, onde eu quase morri. Olhei para aquela coluna de concreto e sorri. Eu sobrevivi, pai, eu sussurrei, e agora eu tô vivendo. Ramiro me abraçou. Seu pai tá orgulhoso de você, tenho certeza. Obrigada, Ramiro, por tudo. Você me salvou. Foi você quem se salvou, Carolina. Eu só dei um empurrãozinho. Abracei ele mais uma vez, com força, e passei pelo detector de metais. O avião saiu no horário pontual? Perfeito. Sentei na poltrona da janela, reclinei o assento, fechei os olhos e deixei as lágrimas escorrerem. Mas eram lágrimas de libertação. Sérgio e Valéria ficavam para trás. Trancados pagando por tudo. Eu seguia em frente livre, inteira viva. Quando o avião decolou e São Paulo ficou pequena lá embaixo, eu olhei pela janela e pensei, obrigada, Ramiro. Obrigada por aqueles 5 minutos. 5 minutos que salvaram minha vida. 5 minutos que mudaram tudo. E agora me conta. Se você estivesse no meu lugar, teria perdoado? Teria dado uma segunda chance? Ou teria feito exatamente o que eu fiz? Porque até hoje, às vezes eu me pergunto, será que eu fui justa? Ou será que eu fui vingativa demais? Deixa sua opinião nos comentários. Eu preciso saber o que você acha.
E se essa história te deixou sem fôlego, se você ficou até o final, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilha com aquela amiga que confia demais nas pessoas ou com aquele amigo que acha que conhece todo mundo. Porque a verdade é, você nunca sabe de verdade quem dorme do seu lado. Obrigada por estar aqui, a gente se vê na próxima.